Criptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br. Fala galera do Criptomix, aqui é o Caco Grandino e eu tô novamente com ela, minha amiga Bru Aleman. Como é que você tá, Bru? Eu tô muito bem, Caco, porque eu tô aprendendo tanto sobre criptomoeda. Na verdade, já tô investindo sem medo, sabia? Olha que bom, porque a gente vai aprendendo, vai ganhando confiança ali e sempre com consciência, né, Bru? Estudando pra tomar as melhores decisões. Com certeza, e é por isso que a gente tá aqui, né? Pra trazer tudo isso pros nossos ouvintes do Criptomix. E eu já vou soltar logo de cara qual que é o tema de hoje. Bru, tá curiosa? Muito. Vai. Então vamos lá. Criptomoedas como refúgio financeiro. Olha que tema denso, Bru. A gente vai falar de vários aspectos, da regulamentação, da parte de adoção, mas eu queria que você trouxesse, com todo o seu conhecimento de educadora financeira, que eu tenho aprendido muito com você, inclusive quero mais dicas também de investimentos no exterior, porque eu sei que a senhora sabe muito bem como fazê-lo, mas por enquanto, Bru, o que você pode trazer pra gente sobre o nosso tema do Criptomix número 7, que começa agora? Bom, vamos lá. Eu vou trazer um nome que se chama Argentina, que significa, hoje em dia, inflação elevada, fragilização da moeda nacional, dificuldade em conseguir crédito e crise econômica. Eu acho que todo mundo conhece essas palavrinhas, né? Porque são características comuns a uma série de países. Alguns deles, como a Argentina, né? O nosso primeiro exemplo, vem adotado uma estratégia diferenciada para resolver esse tipo de problema, que é utilizar a criptomoeda, em especial o Bitcoin, como uma alternativa ao dinheiro. E outros países, olha que interessante, Caco, como El Salvador e a República Centro-Africana, estão apostando no Bitcoin para dar uma revitalizada na economia. Aí a gente vai ter uma diferença que nós vamos explicar ao longo do podcast, que é essa revitalização, utilizar como uma segunda moeda e também como reserva de valor, que é o caso da Argentina. E, Bru, já vamos deixar os nossos ouvintes do Criptomix super avisados, né? Vamos soltar aquele disclaimer para todo mundo ficar aí consciente do que precisa fazer para investir no universo das criptomoedas. Com certeza, e ainda bem que você me lembrou. Não é porque eu estou comentando sobre o Bitcoin que vocês vão sair investindo. Todo o conteúdo que eu e o Caco passamos aqui é 100% educativo e não tira a sua responsabilidade de estudar também antes de investir. Maravilha, Bru. E eu já vou puxar logo de cara aqui a primeira parte do nosso podcast, que é para falar das criptomoedas nas Américas. A gente tem visto, Bru, ao longo do tempo, as criptomoedas como uma pauta recorrente, né, em vários países, para falar sobre a utilização delas como uma moeda corrente, né? E tem sido uma das maiores discussões, não só entre os governos, mas ministérios da economia, fazenda, entre os bancos centrais, mas principalmente dentro do campo jurídico, que fica aquela pergunta, né? Uma criptomoeda como o Bitcoin ou o Ethereum, elas podem funcionar como uma moeda de curso legal, ou seja, para você pagar por produtos, serviços, enfim, adotar ela de fato na sua economia. Bom, quando a gente vai falar do processo de adoção, Bru, aqui nas Américas, né, especificamente falando, segundo o Finder, que é uma provedora de informações financeiras, os dois países que estão à frente aí da adoção, né, que tem a maior parte da sua população com algum criptoativo na sua carteira de investimentos, olha que curioso, Bru, é o México e a Argentina, que ambos têm ali empatados na primeira posição, 15,2% cada, seguidos de, olha só que surpresa, da Venezuela com 14,6%, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente por que essa adoção na Venezuela tem acelerado aí nos últimos anos, e em terceiro lugar, 14,5%, a nossa Colômbia. E também vale fazer um comparativo, né, com o benchmark da maior economia do mundo, que seria os Estados Unidos, onde somente 10,5% da população possui algum tipo de ativo de criptomoedas como investimento. E aí a gente já pode puxar, Bru, a sardinha aqui para as Américas e falar que o primeiro país a adotar, né, o Bitcoin como moeda de curso legal, de fato, foi El Salvador, que em 7 de setembro de 2021 colocou em vigor aí a lei do Bitcoin, promovida pelo atual presidente Nayib Bukele, que fala exatamente desse ponto, né, de colocar o Bitcoin como uma moeda corrente dentro da economia. Só que a gente vê ali que ainda existe algumas controvérsias, né, do posicionamento de alguns países da América Latina, né, quando a gente vai para o lado da Bolívia, no caso, o uso das criptomoedas é totalmente proibido, e já na Venezuela tem sido incentivado
por conta, inclusive, da regulamentação da criptomoeda Petro, que é uma espécie de CBDC, né, da Venezuela, que tem algumas controvérsias também com relação, né, à criação da Petro, porque a blockchain não é pública, você não consegue conferir as informações, o que foge um pouco, né, do contexto do que é o criptomercado, da descentralização, né, de você ter ali todas as informações que acontecem na rede, mas é um primeiro passo, né, Bru? A gente tem que já enxergar isso como um avanço dentro da economia. E na Argentina, né, que você falou um pouquinho logo no começo, algumas províncias, né, que seriam mais ou menos relativas aí aos estados aqui no Brasil, eles estão adotando regulamentações diferentes, e no México tem a interpretação de que o uso das criptomoedas ela pode ser feita única e exclusivamente ainda para instituições financeiras, ou seja, as pessoas de fato ainda não podem usar, mas as empresas, né, do mercado financeiro conseguem aí já utilizar as criptomoedas. Só que por que a gente não vê essa adoção avançar ainda mais, Bru? A gente fala do desafio do acesso, e olha que dado maluco, cara, que a taxa de penetração bancária na região das Américas é de cerca de 55% da população que tem algum tipo de conta. E olha que loucura, né? Hoje em dia a gente tem aí as fintechs, né? Um acesso tão fácil. Aqui no Brasil a gente é tão comum você ver uma gama gigantesca de empresas oferecendo esse tipo de serviço, e ainda nas Américas você vê pessoas que literalmente não têm uma conta bancária. E países, inclusive, Bru, como El Salvador, México, Haiti e Nicarágua, esse número fica ainda pior, esse índice, né? Que só 30% dos adultos têm uma conta bancária. Bru, a gente está no século XX e ainda vê, né, tanta gente sem acesso ao mercado financeiro, a produtos financeiros, e eu acho que isso também, né, valida ainda mais a usabilidade das criptomoedas como um acesso, né, ao mercado. Olha, vou ser bem sincera que isso não me assusta, esses dados que você trouxe, porque nós estamos falando de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Subdesenvolvidos, alguns sim em desenvolvimento, mas que a economia caiu bastante, mas subdesenvolvido quer dizer que realmente as pessoas não têm acesso às necessidades básicas, quanto mais algumas questões que envolvem tecnologia. Provavelmente, se a gente pegar, acho que não é a pauta desse podcast, mas o acesso à internet também é muito baixo. Às vezes nem isso esses países têm. E eu acho que é esse um dos principais motivos deles adotarem, inclusive, a criptomoeda, ou seja, como uma reserva de valor, ou por uma questão de inflação. Então, eu acho que tem todos esses trâmites que dificultam essa penetração, né? Mas tem um outro ponto, vamos falar por países aqui, vamos dividir por países. Começando pelo México, tem uma questão muito parecida aqui com o Brasil, porque ainda não existe uma regulamentação muito clara, tá? Tem um marco regulatório lá no México, que esse assunto está incluído dentro das leis das fintechs, que tem como uma parte ali desenhada esse escopo das criptomoedas, mas ainda não tem um reconhecimento de transações financeiras, né? Ainda está sendo utilizado como lastro ou com algumas operações, como você bem disse. Então, apesar do México ser um dos países que mais tem avançado com essa presença crescente dos ativos, seja como um instrumento de investimento, seja por empresas de tecnologia, né, que estão funcionando como casas de câmbio, como existem algumas ali dentro, são poucas que são aprovadas pelo Banco do México, mas ainda não é possível você adquirir bens com aquilo. Então você vê uma determinada evolução, mas você ainda não vê na parte jurídica uma questão para conversar sobre isso. Meu marido, se eu puder falar aqui, meu marido é advogado, e a gente fala, né, porque a internet, ela vai muito mais rápida, esses assuntos voltados para fintech, eles evoluem de uma forma muito mais rápida do que qualquer processo jurídico que a gente entenda pelo mundo. Lógico que alguns países estão um pouco mais avançados em relação a isso. E tem essa questão de ser descentralizado, né, então daí entra naquela questão, quem vai regulamentar uma coisa que é descentralizada? Porque a ideia é que ela seja descentralizada. Mas
precisa existir uma lei, né? Sim, e eu acho que a gente pode entrar até um pouquinho, Bru, na questão que eu falei ali a sigla, mas a gente não explicou de fato o que significa na CBDC, que é Central Bank Digital Currency, que seria o equivalente a uma criptomoeda, né, uma stablecoin emitida pelo próprio governo, ou seja, se o Banco Central do Brasil, por exemplo, que imprime, né, os reais, o nosso dinheiro fiduciário, ele passa a ser também o emissor da moeda digital do Brasil, que seria o real digital, né, que eles têm se falado tanto aí nos últimos meses, que eles querem regulamentar e colocar isso em prática o quanto antes. Então, eu acredito que esse é o caminho que os países vão, de fato, adotar a blockchain como uma tecnologia, como uma evolução, né, do mercado financeiro e também trazer mais acessibilidade aí a vários recursos. E uma hora a gente vai falar do DeFi, não vou entrar nesse assunto ainda porque ele é bastante complexo, mas assim, é uma gama, Bru, assim, gigantesca de opções de você poder investir, né, nos seus criptoativos, e eu acredito, isso é uma opinião pessoal, tá? Que quando a gente fala de stablecoin, lembra que a gente falou no episódio sobre stablecoins e altcoins, que para você ter uma stablecoin, você tem que ter o lastro, né? Ou seja, eu quero emitir $1 bilhão, eu tenho que ter esse $1 bilhão ali, né, reservados para garantir que tem lastro de fato aquela emissão de tokens que eu fiz. E eu acredito que no futuro, né, isso pensando aqui que os governos vão respeitar ali uma emissão, né, não ilimitada, né, de criptoativos, né, de moedas digitais, de bancos centrais, para que não haja inflação, né, que é uma coisa que a gente tem visto de forma recorrente aí ao longo de várias e várias décadas. A gente está enfrentando aí uma inflação, inclusive a gente vai entrar nesse tópico que eu acho que um dos casos mais graves que a gente tem encontrado aqui é na Argentina, Bru. Falando um pouco mais sobre a Argentina, né, que é, junto com o México, é um dos países com a maior adoção já de criptomoedas aqui na América. Olha que coisa maluca, Bru. Até o presidente, Alberto Fernandes, sugeriu que as criptomoedas elas podem, de fato, servir como uma medida de combate à inflação. E eu puxei aqui, Bru, olha que coisa maluca. Eu nem imagino isso acontecendo no Brasil, que na verdade já aconteceu. Graças a Deus a gente passou por esse momento. Mas o índice acumulado de inflação na Argentina até o mês de outubro, olha isso, Bru, é 88%. Gente, basicamente do começo do ano até outubro, todos os preços de produtos e serviços na Argentina dobraram de preço. Isso é tipo, o que você tinha R$10, você tem que ter basicamente, não, 10 pesos, né? Você tem que ter 18 pesos agora para comprar a mesma coisa. Então isso é assim, um descontrole fiscal, né? E isso a gente já falou também no episódio sobre a história do dinheiro, é relacionado total à política monetária de cada país. Então, se o país não tem uma política monetária que respeita, né, o teto fiscal, isso acaba entrando num descontrole completo, e aí você tem que ficar subindo taxa de juros para tentar fazer com que o crédito fique mais caro e você tenha ali um arrefecimento da inflação. Então, se o próprio presidente da Argentina está apontando ali que os criptoativos são um refúgio para você se proteger contra a inflação do país, eu acredito que outros países que sofrem também, né, desse mesmo karma e desse mesmo problema podem seguir pelo mesmo caminho. E, Bru, falando um pouco mais sobre o posicionamento da Argentina com relação aos criptoativos, ela está num momento ali intermediário, né, com essa questão regulatória, e que ela não considera a criptomoeda como uma moeda de curso legal, mas eles estão fazendo alguns esforços ali para estabelecer uma espécie de base tributária para a utilização desses ativos. E o que a gente já sabe é que existe uma lei, né, do imposto de renda lá na Argentina que indica que se você tem, né, um criptoativo e você vende ele com lucro, você tem que pagar ali uma alíquota de 15% sobre esse lucro para o Banco Central da Argentina. Então você vê ali que esse processo de aceitação, né, do criptomercado já começa porque o próprio país começa a se beneficiar com esse tipo de investimento. Com certeza, né? Eu acho que assim, a partir do momento que eles conseguem enxergar uma forma também de ganhar dinheiro... Fica mais fácil deles adotarem, né, Bru? Na verdade, assim, gente... Exato, existe tributo no mundo inteiro, então isso precisa acontecer, e essa é uma das formas de regulamentação. Mas trazendo para o lado econômico, Caco, assim, para eu poder puxar isso daí, a gente precisa lembrar, né, que um dos países mais endividados do mundo, com recorde de calote, naquele famoso FMI que o Brasil, graças a Deus, hoje não tem. Nossa, essa sombra ali do lado. Eu me sentia como brasileiro, ia viajar ao redor do mundo, eu me sentia
já o devedor, né? Todo mundo olhava e falava, o Brasil tá devendo pro FMI, tá devendo muito, hein? Gente, parecia que ele ia aparecer na nossa casa, né? Era uma coisa muito engraçada. Para quem não sabe, o FMI é o Fundo Monetário Internacional e os países também pedem empréstimo, né? E recorrem ao FMI. A dívida da Argentina hoje já soma 44 bilhões de dólares, tá? Tá com um problema de controle cambial absurdo e uma inflação elevadíssima, igual você trouxe, né? Então, como que a gente consegue fugir disso, né? Esses países que estão nesse estudo, eles começam a tornar o ativo digital um caso interessante, porque assim, você precisa começar a proteger o seu dinheiro. A partir do momento que o país tem uma moeda muito fraca, quem realmente tem dinheiro precisa começar a proteger o que ele tem, né? Por mais que uma criptomoeda custe muito mais caro, mas ela tem um potencial, no caso da Argentina, ela tem um potencial de crescimento ou de reserva de valor, igual nós comentamos no começo desse podcast, muito maior do que a própria moeda ali do país, né? Imagina assim, e vamos colocar uma hipótese, né? A gente tá com o mesmo problema de inflação que a Argentina, né? E aí vamos supor que não existe criptomoeda. A gente até fez algumas comparações, né? Quando a gente falou da parte de mineração. Aí eu tenho, sei lá, tenho 10 mil reais e eu tô sofrendo ali, tô perdendo 88% de poder de compra ali nos últimos 10 meses. Não seria, de repente, uma boa estratégia eu, de repente, comprar ouro, né, que é um ativo que é mais escasso também, fazendo essa analogia com criptomoedas? Então, dá para fazer essa movimentação, como também tem pessoas que fizeram essa movimentação em relação ao dólar, né? Os argentinos, eles também estavam, no começo, eles estavam utilizando o dólar, porque a desvalorização estava ficando grande. Porém, sabe qual que é o ponto? A troca em relação à criptomoeda, ela é mais relevante, vamos dizer. Então, assim, você precisa, talvez, eles já chegaram num ponto de inflação de que tem mais segurança, ou, na verdade, eles conseguem trocar por uma reserva de valor mais estável, se assim eu posso dizer, com uma criptomoeda do que esses outros. Mas sim, ouro sim, e também o dólar sim. O problema é que também dentro da Argentina, quando você está nesse pico de crise, os bancos centrais também começam a podar você do que você pode trocar, o que você pode ter ou não. E daí, no caso da criptomoeda, acaba se tornando um refúgio também, né? Porque ainda não é controlado. Isso daí não quer dizer que você está fazendo uma coisa errada, tá bom, gente? É muito bom lembrar isso. Existem estruturas, por exemplo, eu vou trazer aqui, a gente não tinha nem escrito, mas existem estruturas de offshore que o brasileiro, ele conhece, né? Que é você ter o dinheiro alocado em um outro país. O brasileiro conhece como uma estrutura ruim, mas não, é uma estrutura onde você preserva o seu dinheiro e você também consegue pagar menos impostos, tá? Você consegue montar de uma forma legal. A criptomoeda dentro da Argentina acaba se tornando também esse processo legal de você tirar o seu dinheiro do país. A partir do momento que você tem dólar, você precisa ter dólar ou dentro de banco ou papel moeda. E aí a própria Argentina começou a limitar isso. Entendeu? Então o ouro, o dólar, eles começaram, apesar de serem escassos, eles começaram a se tornar um problema também, porque tá tendo um problema de circulação interna também lá dentro. Entendeu? Eu até me lembro de uma notícia, na verdade não me aprofundei nessa notícia, mas que o Banco Central da Argentina havia limitado os valores de saque em dólares. Então, tinha uma determinada quantidade que cada cidadão argentino poderia possuir em dólar, né? Ou trocar pesos por dólar. Exatamente. Daí, quando você vai na questão do criptoativo, você já não tem isso, sim. Entendeu? Você vai principalmente atrás de uma stablecoin, que daí você pode explicar melhor do que eu. Só que bem rápido, assim, só para lembrar. Eu sei que a gente gravou um podcast, mas só lembrem algumas poucas linhas aqui o pessoal, o que seria, né, esse interesse especial na stablecoin. Por que é stablecoin? Tá bom, Bruno, eu vou me aprofundar muito porque eu já vou fazer um convite, inclusive, né? Pra galera entender um pouco mais sobre stablecoin, vai lá no academy.binance.com/pt, que tem tudo aí pra você pesquisar. Inclusive tem um artigo muito bacana que a gente se baseou no nosso podcast sobre stablecoins pra você aprender o que é. Mas basicamente, stablecoin é uma moeda estável que ela é lastreada numa commodity e no caso a gente tá falando do dólar. Então existe o criptoativo que representa o dólar.
ficou fácil agora, né, Bru? Muito, muito fácil, muito simples. Bom, mas a gente se aprofundou bastante na Argentina, né? Tem algum outro país aí que a gente pode conversar? A gente comentou sobre Argentina, México. Qual que é o próximo? Ah, é a República do Bitcoin. A República do Bitcoin. Você vê que a gente já deu até apelido, né? A República do Bitcoin é onde? É em El Salvador. Inclusive, com a adoção, né, com a criação da lei do Bitcoin, que tornou ela como moeda corrente em El Salvador, olha que coisa curiosa, Bru. Aumentou, assim, muito, né, o turismo dentro desse país, porque são vários entusiastas que querem ir para El Salvador e ter essa experiência de usar só Bitcoin para pagar por produtos, serviços, pagar o seu hotel, pagar, né, ali o seu carro de aplicativo. Mentira, que as pessoas estão viajando. Muito, inclusive Bitcoin. Teve agora uma convenção gigantesca para falar sobre o Bitcoin e que, né, colocou ali uma série de temas super importantes do mercado cripto em pauta, e El Salvador está na frente aí, né, dessa parte de regulação, e espero que sirva inclusive de exemplo para o nosso querido Brasil e que a gente adote, assim, o quanto antes o Bitcoin também como uma moeda de curso legal. É dar opção, né, para as pessoas, né, Bru? Acho que isso é muito importante. Mas falando um pouco sobre a República do Bitcoin, né, essa lei, Bru, ela foi sancionada no dia 7 de setembro pelo Nayib Bukele, que é de novo, é o presidente de El Salvador. E olha só, mesmo adotando, né, o Bitcoin, olha como o PIB de um país como El Salvador ainda é modesto perto de um país como o Brasil, né, que é a maior economia da América Latina. O PIB em 2020 ficou em 24 bilhões, isso considerando uma população de 6 milhões e meio de pessoas, e essas pessoas, elas usavam o dólar como uma moeda oficial, né, como uma moeda de curso ali já há 2 décadas. E agora, né, que adotou de fato o Bitcoin, e isso tem mudado ali no dia a dia da turma lá de El Salvador. E, Bru, uma coisa que é interessante é que, por conta da economia, né, de El Salvador aí sofrer por vários anos, muitos salvadorenhos trabalham fora de El Salvador justamente para mandar dinheiro para suas famílias, né, que passam ali por uma situação econômica mais complicada. Só que a gente sabe que o sistema bancário internacional, né, o SWIFT, ele é lento e cobra taxas assim abusivas, até para não falar outra coisa, né? Então, se você consegue trabalhar, né, gerar receita fora do seu país e transferir essa receita para o seu país através do Bitcoin, você tem uma velocidade muito maior e um custo muito mais baixo. Então tá aí, né, uma das razões pelo qual o Bitcoin tem sido tão adotado lá pela população de El Salvador. Só que, né, nossos amigos do FMI, eles não iam ficar de boa ali, achando que tá tudo certo, né? Eles têm reclamado muito com El Salvador, porque eles sabem que essa adoção do Bitcoin em El Salvador pode ser aí uma tendência para vários outros países que passam pela mesma situação econômica, e eles pediram, a partir do primeiro momento, né, ali em 7 de setembro, um pouquinho depois, eles já pediram para que o Nayib Bukele revogasse essa lei, e ele foi na contramão, ele foi pró-população. Isso temos que aplaudir, porque ele viu que realmente isso era bom para o povo de El Salvador, e ele foi contra também essa recomendação do FMI, Bru. Na verdade, ele precisa olhar para a sua população, né, com determinado cuidado. Eu acho que o principal ponto que ele conseguiu enxergar foi que cresceu muito o turismo, né, que antes, eu não sei se tem um dado, inclusive a ministra do turismo entrou nessa discussão e falou que o turismo cresceu 30% depois da implementação da lei. O fluxo de estrangeiro que visitavam também mudou. A maioria vinha ali da América Central, então 60% vinha ali em volta, né, dos países em volta. E daí tem muita gente vindo dos Estados Unidos. Isso daí, gente, é fluxo de dinheiro, porque as pessoas podem vir utilizar a criptomoeda, mas ela acaba utilizando também, imagina, Estados Unidos, a injeção de dólar também direto ali na economia. E a gente está falando de países que sofrem com pobreza, né? Sofrem com a falta de riqueza. Por isso também que elas estão utilizando. Eu acho que, olha, a gente está conseguindo enxergar os benefícios. Por isso que eu sempre falo, Caco, na crise a gente também precisa enxergar as oportunidades. Esses países, eles estão vendo na crise a oportunidade da criptomoeda de ser esse refúgio. Esse refúgio não é um refúgio com medo, é o refúgio de uma solução. Você conseguiu perceber isso? Com certeza. E, Bru, já indo também nessa linha, né, de El Salvador, como a gente falou, né, o FMI já está olhando meio torto, assim, porque ele sabe que isso é uma tendência, né, de países que passam por esse problema econômico também. E aí a gente pode citar, Bru, inclusive, a República Centro-Africana, que está indo na mesma direção ali de El Salvador. Sim, gente, e eu vou até ler aqui o que eu escrevi na pauta, porque ficou incrível. Dá uma olhada nisso, ó. A
República Centro-Africana, no final de abril de 2022, que é um dos países mais pobres do mundo, com 6 milhões de habitantes e um PIB de 2 bi de dólar, Caco. 2 bi só. É muito pouco. Eles seguiram esses passos de El Salvador e adotou o Bitcoin como uma moeda de curso legal, ou seja, uma moeda corrente. A ideia basicamente é a mesma: aumentar o número de cidadãos com acesso a serviços financeiros e proteger o seu dinheiro da inflação. É o desespero mesmo de você conseguir revisitar ali aquela economia daquele país. Você tem pessoas, né? São 6 milhões de habitantes ali sofrendo. Bom, nesse país africano, né? O Bitcoin, ele vai conviver junto com o franco centro-africano. Nossa Senhora! É uma moeda que... franco centro-africano. É uma moeda que é impressa na França e hoje equivale a 0,0016 centavos de dólar. Eles praticamente, então, quando eles viram essa oportunidade, né, de uma abertura de uma nova moeda, muitos países trocam a moeda. O Brasil tem um grande histórico por isso, né, Caco? Então, o que a gente pode falar, ao invés dessa troca de moeda, como, por exemplo, aconteceu no Zimbábue, é quase trilhões o percentual, tá, de inflação do Zimbábue, que ainda não está utilizando isso. Eu lembro porque eu fiz um conteúdo para a rádio voltado para a inflação do Zimbábue, que é, assim, absurda. Só que eles acabaram trocando a moeda. Na República Centro-Africana, eles adotaram o Bitcoin como se fosse uma moeda forçada. A necessidade era tão grande que eles colocaram isso para que não causasse mais transtornos, né? E, na verdade, eles acabam internacionalizando, né? Até para eles, essa questão de acesso também ao dinheiro, receber dinheiro, né? Eu acho que acaba facilitando bastante. Ninguém quer entrar em graves crises econômicas como a Argentina, a Venezuela, a Nigéria. É muito triste você ver essa população precisando muito disso. Mas a gente tem que lembrar, tá bom? Então, trazendo o nosso disclaimer novamente, Caco, eu acho que eu gosto de falar isso. Aqui vocês estão enxergando basicamente muitas informações de como que está sendo a introdução do Bitcoin em todos esses lugares, né? E a gente ainda não sabe se são bem ou mal sucedidas. Aqui nós estamos para informar pelo fato que tudo que acontece nesses países, as crises econômicas, tudo que eles estão sofrendo, inflação gigantesca, é um reflexo de muitos outros países pelo mundo, né? E a gente precisa criar novas formas de lidar com essas crises econômicas. A tecnologia blockchain da criptomoeda, eu acho que ao longo do tempo, ela vai ser a solução sim para tudo isso. E seja que pode não ser o Bitcoin, igual o Caco bem trouxe aqui, os próprios países estão lançando as suas moedas digitais. Né? Então, a base do Bitcoin, ela está se tornando uma solução para todos esses países. Mas dá uma olhada, escute esse podcast novamente, o quanto que tá todo mundo correndo atrás, não tá ninguém contra isso, e ao longo do tempo que isso for judicializado, se essa for a palavra, que isso entrar dentro ali dos países de uma forma regulamentada, a tendência é só crescer, né? Espero que seja dessa forma. E aí entra aquela grande questão, né, Caco? Todo mundo está utilizando Bitcoin, aqui a gente está falando, não é recomendação de investimento. Mas afinal, o Bitcoin é uma reserva de valor? Então, Bru, ainda... Aí fica... Tô soltando Não, mas bomba. a gente tem que fechar o nosso podcast falando exatamente desse ponto, né? Que afinal, se o Bitcoin é uma reserva de valor hoje, Bru, aí eu acho que difere de algumas opiniões, né? Mas eu posso falar dentro de um contexto geral que, apesar de o Bitcoin estar sendo usado, né, nesses países por conta de uma necessidade, ele ainda não tem, de fato, né, um status ali de reserva de valor, porque ainda não tem uma garantia, né, de estabilidade, né? A gente vê ali a flutuação do preço também do Bitcoin, e isso, né, para essa moeda ela ficar mais estável, ela demora um tempo, né? Que nem tudo vai crescer para sempre ali até a lua, então vai chegar no momento que o Bitcoin ele vai ter um certo nível de estabilidade e que aí sim, acredito que ele vai ser mais reconhecido e utilizado como uma reserva de valor. Já no meu caso, eu acredito no Bitcoin como uma reserva de valor ao longo prazo. Então, eu sempre faço ali, né, meus aportes recorrentes, né, já compro ali na Binance. Inclusive, Bru, eu não posso deixar
de avisar os nossos ouvintes do CryptoMix, que se os nossos ouvintes aqui ainda não abriram sua conta na Binance, Bru, estão perdendo a oportunidade ali de fazer, né, essa recorrência, entrar no universo cripto de vez. Então, já fica a dica, galera. Vai lá no link da bio da Mix, tá? Você vai entrar na página do CryptoMix e lá em cima tem um banner para você abrir a sua conta na Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, que, olha só, Bru, só a Binance podia trazer, né, uma novidade dessa pra gente. 20% de desconto nas taxas de negociação em todos os pares, tem mais de 600 criptoativos ali para você investir, usando o nosso cupom aqui super especial, CryptoMix. Então, se você ainda não abriu a sua conta na Binance, vai lá no link da bio e garante, porque a gente também não sabe até que dia vai essa promoção. Então, depois vai, Bru, Caco, fui abrir minha conta, não tá mais valendo a promoção. A gente avisou não sei quantas vezes, né, Bru? Não vem reclamar, não. Não vem reclamar. Quem avisa, amigo é. E eu queria deixar um último recado, assim, a gente tá falando sobre essa questão, né? Você tava complementando sobre o Bitcoin de uma reserva de valor. Se você chegou agora nesse podcast, ele vai ser muito complementar. Olha que bacana. Se você chegou agora, volta no episódio número 1, que a gente fala exatamente sobre a origem do dinheiro. Então, não tem essa resposta pronta, se já é ou não uma reserva de valor. Então, gente, tudo foi um processo, como o processo de qualquer questão financeira, monetária, e meios de troca, escambo. Eu acho que vale a pena revisitar a história. O primeiro podcast ficou incrível em relação a isso. Foi a introdução pra gente trazer isso. E olha, a gente tá no podcast 7 e é muito importante você ter essa base de conhecimento. Isso que é educação e isso que vai fazer você se sentir confortável para investir. Com certeza, Bru. E para fechar de vez o nosso podcast, a gente vai falar, tem 5 características principais, Bru, que a gente considera que um ativo pode se tornar uma reserva de valor. E o Bitcoin já tem a maioria delas, né? São elas a escassez, a gente já falou sobre a escassez do Bitcoin, que vão ter só 21 milhões de Bitcoins emitidos. Durabilidade, né? A gente sabe que o dinheiro de papel, ele pode sofrer com o tempo, né? Você pode perder aquele papel, ou ele pode rasgar, ou ele pode estragar de fato. A segurança, né? E aí também o Bitcoin tem esse ponto positivo, porque se você operar direito, né? Se você investir da maneira correta, comprar o seu criptoativo, você vai lá na Binance, compra, você quer guardar isso, ter a própria custódia, você tem as wallets, que a gente vai falar no próximo podcast, então ele é um ativo seguro também, e a portabilidade, né? O Bitcoin não é um bem físico, né? Ele existe somente na blockchain, no meio digital. Então você pode, né, através da blockchain, você pode, nos Estados Unidos, acessar a sua carteira de criptomoedas sem necessariamente fazer uma transferência. Agora, o único ponto que a gente falou aqui, que ainda é um processo que vai acontecer, e isso vai ao longo prazo, é a questão da estabilidade de preço. Ainda o Bitcoin está muito correlacionado ao mercado volátil, né, ao mercado de ações. E isso vai mudar ali, como eu falei, ao longo do tempo, ali com, né, a adoção, né, o aumento do interesse das pessoas, dos governos. Lá para frente a gente vai ver isso aí tá mais reguladinho, mais estável. Mas chegamos ao fim aqui, Bru, de mais um CryptoMix. E já fica o convite para os nossos ouvintes também voltarem na terça-feira que vem, que vai ter mais um episódio aí e mais informação do universo cripto para galera chegar junto e entrar nessa revolução do mercado financeiro. Fechou, Bru? Fechou. E agora, até o último episódio desse negócio, eu vou ter um Bitcoin, Caco. Vamos nessa, Bru. Um beijo e até a próxima, galera do CryptoMix. CryptoMix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.